Seja bem-vindo ao 20º dia do Desafio Loucos pela Bíblia. Você sabe, nós temos nos reunido todos os dias no Instagram, no Facebook, no YouTube, para a gente poder ler a Palavra de Deus, para a gente meditar na Palavra de Deus, para a gente aprender um pouco mais a respeito dos desígnios de Deus, né? Esse é o 20º dia do Desafio de Leitura Bíblica, para você poder ver todos os outros desafios, todos os outros 19 dias, basta você entrar no nosso canal do YouTube. Todas as lives estão disponíveis lá. No entanto, você não precisa assistir todos os outros para começar a ler a Bíblia. Aliás, nunca é tarde para começar a ler a Bíblia. Você pode começar a ler agora. Agora mesmo, exatamente agora, você pode começar a ler a Bíblia e eu tenho certeza que você vai crescer muito neste tempo de leitura bíblica conosco, tá? Não precisa preocupar com os dias que ficou para trás, não. Em breve você vai poder, quando chegar lá no fim do ano, né, quando for virar para o próximo ano, você faz os 20 dias que ficaram para trás. Você vai aprender do mesmo jeito, tá? Olha, hoje nós vamos orar para que o mundo não nos faça desistir de cumprir a vontade de Deus. Sabe que a resistência do mundo, as dificuldades que o mundo nos impõe, as adversidades ou até mesmo os atrativos do mundo não nos afaste da presença de Deus e não nos impeça de cumprir a vontade dele, tá bom? Vamos orar por isso? Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, pedindo ao Senhor que nos ajude para que o mundo não nos impeça de cumprir a sua vontade. Ainda, Deus, que a gente enfrente dificuldades, ainda que o mundo nos resista, ainda que se levante, Deus, o mundo, o nosso inimigo, ainda que haja atrativos, Deus, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a cumprir a sua vontade integralmente. Ajude a gente, Deus, a não se afastar dos desígnios do Senhor, a não desanimar de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou fazer, Pai. Eu sei que muitas vezes, Deus, as dificuldades, a resistência do mundo ou a resistência de uma outra pessoa acaba nos afastando do propósito do Senhor, nos afastando daquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Mas nessa noite nós pedimos, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a cumprir a sua vontade, ainda que a gente enfrente resistência, ainda que a gente passe por dificuldades. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já lemos aí 7 capítulos de Êxodo e hoje nós vamos ler do capítulo 8 em diante. Você sabe, aqui os israelitas estavam sendo escravizados no Egito e Deus levanta Moisés e Arão para libertar o povo. Moisés e Arão são a boca de Deus para que Faraó ouça os desígnios de Deus e liberte o povo. No entanto, Faraó estava resistente. Nós aprendemos que Faraó acreditava ser um Deus. Ele pensava assim, eu sou Deus, eu sou o poderoso aqui do Egito. E Deus, para poder mostrar para Faraó que só existe um Deus e para mostrar para o povo do Egito que só existia um Deus, Deus vai enviar pragas, castigos severos sobre o Egito para que aquelas pessoas reconheçam que só existe um Deus, que o Deus do povo de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual Deus envia essas pragas sobre o Egito. Mas também havia necessidade de que o povo de Israel ficasse conhecido por toda aquela região, por todo aquele mundo antigo. Era necessário que algo milagroso, algo grande acontecesse para que quando o povo saísse do Egito e começasse a caminhar em direção a Canaã, eles não fossem atacados pelos inimigos, ao contrário, eles fossem temidos pelos inimigos. Os inimigos do povo deveriam saber que ali havia um povo que estava debaixo da bênção de Deus e que o Deus daquele povo era de fato poderoso ao ponto de pegar o Egito e abalar as estruturas do Egito, que era uma civilização extremamente organizada, militarizada, muito organizada, e Deus ele vai estremecer as bases do Egito, vai jogar o Egito no chão, de fato, para poder mostrar tanto para Faraó quanto para os egípcios e também para os povos daquele tempo que o povo de Israel era o seu povo escolhido e que ele era um Deus poderoso, beleza? E aí hoje agora nós vamos ler sobre a segunda praga no capítulo 8. A primeira praga você sabe que Arão estendeu a vara em direção ao rio e o rio se transformou em sangue, as águas do rio se transformaram em sangue. E hoje nós vamos aprender sobre a segunda praga aqui em Êxodo capítulo 8, verso 1, que diz assim: Depois o Senhor Deus disse a Moisés, vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte,
Deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, e até mesmo dentro dos fornos, das bacias de amassar pão. As rãs pularão, olha só, imagina que situação, né? Rãs saindo do rio Nilo, tem gente aí que acha sapo, rã, uma coisa horrível, aí você imagina essas rãs saindo do rio Nilo, e não apenas saindo do rio Nilo, elas pulando em cima da cama, pulando em cima das coisas. Aí o texto vai nos dizer que as rãs pularão em cima de vocês, pularão em cima do povo, de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Imagina que coisa horrível, você vê de repente ali saltando rãs dos rios, e essas rãs cobrindo o Egito. Essa é a expressão usada, as rãs cobriram a terra do Egito, né? Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Então agora Faraó começa a sentir o peso da mão de Deus. Faraó começa a sentir o peso de resistir à vontade de Deus, né? O Egito ali, ele é coberto por rãs, e aí ele fala assim: olha, vai lá, pede a Deus para ter misericórdia de mim e do meu povo, para que ele tire essas rãs, e assim eu vou permitir que o povo ofereça sacrifícios a ele. Mas será que ele realmente vai permitir? Vamos ver aqui, ó. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga, quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e em favor do seu povo, para que as rãs sumam do palácio e das casas e fiquem somente no rio? Me diz. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o nosso Deus. Olha só, aqui Moisés mostrando o motivo pelo qual Deus estava castigando desta forma tão veemente o povo ali no Egito, né? Era para que eles ficassem sabendo que não há outro Deus como o nosso Deus, o Senhor. Aí Moisés diz: o Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois, Moisés pediu ao Senhor Deus que tirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, e o país teve um cheiro horrível que se espalhou. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então o que acontece? Quando a coisa apertou, o rei disse: não, pede a Deus para poder tirar essas rãs daqui, que já estão incomodando, que eu vou permitir que vocês possam ir ao deserto a fim de oferecer sacrifício para ele. Mas quando a praga saiu, o rei afrouxou, ele disse: não, que nada, isso aí foi bobagem, não vai voltar a acontecer, já que Deus tirou a praga, vamos continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo, né? Algo semelhante ao que nos acontece nos momentos de aperto, quando a gente passa por uma dificuldade. Já aconteceu com você? Passou por uma dificuldade terrível e você disse assim: eu sei que esse relacionamento não é de Deus, se Deus me livrar desse problema, eu não volto a encontrar aquela pessoa nunca mais. Aí o problema que você estava enfrentando passa, Deus te livra do problema, o que você faz? Você liga para a pessoa no outro dia. Né? Quantas vezes isso não nos acontece? A gente arruma lá, acaba cometendo um erro, acaba dando um vacilo, né? Faz uma bobagem, a gente fala assim: eu nunca mais volto naquele lugar, se Deus me livrar eu nunca mais volto. Aí Deus te livra, você fala assim: não, já que Deus me livrou,
eu vou continuar voltando naquele lugar. A gente acaba fazendo isso, e Faraó está mostrando aqui a típica forma de agir de uma pessoa que quer resistir ao Senhor, que quer resistir à vontade de Deus. No verso 16, nós vamos ver a terceira praga, agora os piolhos. A primeira foi o sangue, a segunda foi as rãs, e agora os piolhos. Olha, o Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. Imagina a poeira virar piolhos. Não estou falando de pouco piolho não, gente, é piolho demais, é piolho tanto quanto a poeira. Às vezes você deixa uma coisa ali parada por algum tempo, depois você passa a mão, aquilo tem uma poeira, assim, ó, que se aquilo ali virar piolho, só aquilo que está perto de você ali, você está perdido. Agora imagina toda a poeira do Egito, todo o pó que havia no Egito. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos. E esses piolhos cobriam as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram. Então você percebe que na primeira praga, quando as águas se transformam em sangue, os mágicos conseguem transformar a água em sangue. As rãs, os mágicos conseguiram reproduzir aquela praga das rãs. Agora, quanto aos piolhos, a Bíblia está dizendo que eles não conseguiram. Faraó já começa a ser envergonhado, porque os poderosos mágicos ali do palácio, os poderosos mágicos que estavam à sua disposição falharam. E aí nós vemos, e as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Olha só, os mágicos já estão reconhecendo a ação de Deus, estão falando assim: gente, isso aí não é uma coisa normal, não foi Moisés e Arão que fez, nós não conseguimos fazer, foi Deus quem fez isso. Mas o que acontece? O rei continuou teimando como o Senhor tinha dito e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Não importava se as águas tivessem virado sangue, não importava se o Egito estivesse coberto de rãs ou de piolhos, ele continuava resistindo, continuava teimando. Verso 20, nós vamos ver sobre a quarta praga, as moscas. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. A casa dos egípcios ficará cheia de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gossém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Agora, não apenas Deus estava querendo mostrar que ele era o Deus verdadeiro, assim como Moisés havia dito. Moisés disse: olha, Deus, eu vou pedir a Deus para poder tirar esses piolhos, e vou pedir a Deus para tirar essas rãs, e você vai ficar sabendo que Deus é o Senhor, que o nosso Deus é o Deus poderoso. Agora Deus está fazendo distinção entre o povo de Israel, que morava na terra de Gossém, e os egípcios. Ou seja, todo o mal que vem sobre o Egito não aflige o povo de Deus. Para que ficasse bem claro que aquele povo era o povo escolhido de Deus. Assim fez Deus, o Senhor. E entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e na casa dos seus funcionários. E por causa das moscas, houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao Deus de vocês, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Olha aqui, veja como as coisas acontecem e isso se repete na nossa vida. Aquela questão da gente condicionar a determinadas coisas na nossa vida, né? A gente fica ali barganhando com as situações. Deus mandou a gente fazer uma coisa. Aí chega um amigo e fala assim: não é bem assim, né? Deus mandou você fazer isso, mas eu acho que se você fizer isso, talvez resolva. Ou a gente mesmo, lá no nosso inconsciente, a gente fica discutindo com Deus e discutindo com o nosso discernimento, discutindo com o Espírito Santo dentro de nós. A gente fica assim: Deus me mandou fazer isso, mas eu acho que se eu fizer isso aqui já é suficiente, né?
E Faraó está representando isso aqui. Vai lá, oferece sacrifício para Deus, mas vamos fazer o seguinte, faça isso aqui. Vocês não precisam ir lá para o deserto a fim de oferecer sacrifício. Façam isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu, isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse, se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Tipo, oferece aqui, não precisa sair daqui não, fica por aqui. Não dá, rei, ó, a gente não pode. Por quê? Porque alguns animais são inclusive deuses para vocês. Aí o rei fala, tá bom, vocês podem até ir, mas se vocês não forem muito longe, se vocês forem muito longe, eu não vou deixar vocês irem, mas se vocês ficarem por aqui, vão e até orem por mim, sabe? Tipo, é só uma coisinha só. Que bobagem, será que se a gente fizer isso aqui, vai mudar aquilo que Deus sente por nós? Vai mudar aquilo que Deus pediu pra gente poder fazer? A gente está fazendo quase tudo. Está sendo quase tudo do jeito que Ele mandou. Só um detalhe não está sendo do jeito que Ele mandou. A gente só não foi ao lugar que Ele mandou, mas a gente fez o que Ele mandou, né? Moisés respondeu, logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que estes enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifício a Deus o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus o Senhor. O Senhor fez com que Moisés havia pedido. Ele fez como Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Mais uma vez, a situação aperta, ele fala, não, eu vou deixar vocês irem. Mas de repente a situação afrouxa, ele fala assim, acho que Deus foi misericordioso, vai passar, ele não vai voltar a nos oprimir como ele fez agora, né? Mas ele permanece resistente e aí vem a 5ª praga, a morte dos animais. Êxodo capítulo 9, verso 1. O Senhor Deus disse a Moisés, vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte, não é só o Senhor, é o Deus dos Hebreus. Por que Deus dos Hebreus? Para que ficasse claro que aquele era o povo escolhido de Deus e para que a fama desse povo se espalhasse por todo o Egito. Então ele manda Moisés falar com o rei novamente e pede para dizer que o Deus dos Hebreus diz o seguinte, deixe o meu povo sair do país a fim de me adorar, pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença terrível que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo, farei isso amanhã. Mais uma vez, fazendo distinção entre os pertences, os bens dos israelitas e dos egípcios. Agora, essa praga atingiria os animais dos egípcios, mas não atingiria os animais dos israelitas. Ou seja, Deus está tirando a riqueza do povo do Egito, está enfraquecendo a economia do Egito. Deus está mexendo com a estrutura daquele país. Você percebe que as moscas, ela faz com que as plantações deem prejuízo? Agora, a morte dos animais vai fazer com que a economia daquele país seja estremecida, balançada. Deus faz com que os animais, as plantações, tudo aquilo que os israelitas tinham seja preservado, mas aquilo que os egípcios tinham era atacado. No verso 6 diz, no dia seguinte o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Agora a 6ª praga, os tumores. Agora já é doença no corpo, não é mais coisas apenas externas, né? São coisas mais complicadas. Veja,
Verso 8. Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: peguem punhados de cinzas de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão como úlceras nas pessoas e nos animais. Gente, imagina, se aquele rio de sangue havia deixado um odor terrível ali no Egito, agora imagina as pessoas abrindo feridas nelas ali, saindo sangue. Imagina como estava agora assim o cheiro, a convivência social das pessoas, né? Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Agora você imagina, nem mesmo os mágicos conseguem chegar diante do rei, porque eles também estavam cobertos de úlceras, sangrando, feridas abrindo pela pele. Ainda assim o rei continua resistente e Deus envia a 7ª praga. Deus impiedosamente trazendo justiça sobre o Egito, que havia oprimido o povo escolhido de Deus, e mostrando para Faraó que não existe outro Deus, mostrando para os egípcios que só ele é Deus, envergonhando os mágicos dos egípcios. E o mais importante aqui, Deus estava gerando no coração do povo, estava mostrando para o povo que ele era poderoso. Porque não bastava só afligir o povo do Egito. Deus precisava mostrar para aquele povo de Israel que estava ali acuado, preso, escravizado durante tanto tempo, que ele poderia confiar em Moisés, em Arão e acima de tudo confiar nele. Verso 13. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que eu, o Senhor, o Deus dos hebreus, diz o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar, pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre vocês, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Ou seja, eu estou castigando vocês pelo que vocês fizeram com o meu povo e para que você reconheça o meu poder. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedras tão forte que nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Gente, Deus é maravilhoso. Deus ainda tem misericórdia de Faraó, dizendo para ele assim: olha, a coisa vai ficar feia, então manda recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, porque o que tiver lá vai morrer. Olha, se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram os seus escravos, os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao Senhor tinham dito, os que não tinham dado atenção ao que o Senhor tinha dito, deixaram os seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou os trovões, chuvas de pedras e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedras sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gossém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Só onde estava o povo de Deus.
Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez eu pequei. Olha o rei começando a ter o seu coração quebrantado, olha ele começando a reconhecer que ele era humano, reconhecer que ele era falho, reconhecer que ele era pecador. O Senhor Deus é justo. Eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor. Chega de trovões e de chuva de pedra. Eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, ó rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Moisés, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. A oitava praga, aqui no capítulo 10, verso 1. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas eu fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Aqui está mais uma vez Deus dizendo: eu estou fazendo isso também para que vocês fiquem sabendo que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, para que vocês se lembrem do quanto eu sou poderoso, do que eu sou capaz de fazer. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz isto: até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Desde que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo o que o seu país e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Moisés falou e falou assim, e tenho dito, virou as costas e foi embora. Não quis conversa, não quis mais acrescentar papo, não quis mais estender, apenas disse e saiu fora. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai trazer esse perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Então Deus vai mostrando, assim como eu disse ontem, os próprios egípcios, os próprios funcionários já estavam reconhecendo o poder de Deus, já estavam vendo quanto que Deus era poderoso, e eles aconselham o rei, falam assim: ei, o Egito está destruído, já está tudo acabado, nós estamos em pedaços, fomos humilhados. Permita que esse povo vá logo, enquanto eles não forem a gente vai sofrer. Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra a Deus, o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens poderão ir adorar o Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedra não destruiu.
Moisés estendeu o bastão sobre o Egito e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal forma o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor seu Deus para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. Verso 21 vai falar sobre a nona praga, a escuridão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. É uma escuridão, não é uma escuridão comum. Se eu apagar a luz aqui agora, haverá uma escuridão. Mas a escuridão que está sendo predita aqui é uma escuridão que podia ser apalpada, que podia ser tocada. De tão terrível que ela era, né? Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Pensa que loucura que é isso aqui. O Egito em trevas, densas trevas, uma escuridão terrível que podia ser tocada. E eles olham para o outro lado, para a região de Gossém, e lá está o povo de Deus, e lá tem luz, lá tem claridade, a vida deles está sendo levada normalmente, né? Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: Vocês podem ir adorar a Deus o Senhor, levem também as suas mulheres e seus filhos, mas as ovelhas e as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: Nesse caso, o Senhor deveria nos dar animais para oferecer em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O Senhor disse a Moisés: Saia da minha presença. O rei disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais eu o verei. Veja, aqui nós temos, de forma muito clara, Moisés recebendo uma ordem de Deus. Nós vimos em Êxodo 3, ele recebendo a ordem de Deus para ir até o rei do Egito, mandar que o rei do Egito libertasse o povo, a fim de que o povo fosse ao deserto oferecer sacrifício a Deus. Essa era a ordem de Deus. Moisés, você vai livrar o meu povo das mãos do rei do Egito. Você vai fazer com que esse povo saia daquela terra e volte para a terra que eu prometi. Essa era a questão, e Moisés tinha que encarar Faraó, o seu exército, os seus funcionários. E Moisés vai e fala com ele que Deus estava mandando dizer isso. Faraó diz: Eu não conheço esse Deus, não tenho obrigação nenhuma de obedecê-lo. E Deus começa a enviar pragas sobre o Egito. Até aqui onde nós lemos, nós vimos 9 pragas. E o rei do Egito permanece resistente. Nesse caso, muitas vezes, nós somos tentados a desistir. Moisés poderia ter dito assim: Poxa, está tendo tanta resistência do rei do Egito, ele está lutando tanto contra a vontade de Deus, talvez eu tenha confundido, talvez Deus não tenha me falado aquilo, talvez Deus não tenha me levantado para poder libertar o povo. Talvez eu me confundi, ou Deus está errado. E o diabo se aproveita dessas situações para tentar causar confusão na nossa mente, causar desânimo, fazer com que a gente desista do propósito de Deus. Mas Moisés, ele permanece aqui, indo vez após vez até o rei do Egito, dando a mesma mensagem de Deus: Deixe que meu povo vá ao deserto a fim de me adorar. Ele cumpre a vontade de Deus integralmente. Para Moisés não importa se o rei está resistindo. Moisés teve um encontro com Deus.
um encontro que marcou a vida dele, que ele de fato percebeu que Deus era poderoso, que Deus era grande, que Deus era misterioso, milagroso, que Deus tinha um poder que ninguém nunca viu, nenhum povo. E aquilo marcou a vida de Moisés ao ponto dele entender que Deus tinha um propósito na vida dele. E ele não estava disposto a abrir mão deste propósito por nada e por ninguém. Ele resistiu ao rei do Egito, lutou contra o desânimo, contra o medo, contra tudo, e permaneceu fiel a Deus. Foi por isso que hoje nós oramos pedindo a Deus que nos ajudasse a permanecer fiel à vontade dele, que ajudasse a mim, ajudasse a você, para que nós pudéssemos permanecer fiéis à vontade dele, ainda que a gente enfrentasse certa resistência. Essa deve ser a nossa oração, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. A gente sabe que enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai enfrentar resistência. E tudo que a gente precisa fazer é fazer o que Moisés fez. Permanecer fiel a Deus, independente dos obstáculos, independente se pessoas ainda mais poderosas do que nós permanecem resistentes. Que Deus te dê a unção de Moisés, para que você possa resistir àqueles que tentam te oprimir e te afastar da vontade de Deus, mas que você permaneça firme, fiel à vontade de Deus em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até amanhã no 21º dia do Desafio Loucos pela Bíblia. Valeu, tchau, tchau!